Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Marcos 1, primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Na minha última leitura finalizei o livro de Mateus, com Mateus 28 e hoje Marcos capítulo 1. Hoje vou ler esse capítulo aqui na Bíblia de Estudo Andrews. Marcos 1, na Bíblia de Estudo Andrews, começa assim no versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus e pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus volta para a Galiléia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como que tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. A cura da sogra de Pedro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jerusalém todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus se retira para orar. Tendo se levantado
alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. A cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugar ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Leitura de Marcos, capítulo 1. Hoje lendo aqui, então, o primeiro capítulo do livro de Marcos. Lendo aqui agora um comentário ainda nesta Bíblia, a Bíblia de Estudo Andrews. Fala que o Evangelho literalmente significa boas novas, e normalmente em referência ao relato oral de notícias positivas. Séculos mais tarde, tornou-se a designação dos escritos que se concentram na história da vida e do ministério de Jesus. Marcos usa o termo como uma declaração de que o conteúdo de seu livro era uma boa notícia. Cristo, da palavra hebraica traduzida por Messias, e do termo grego Christos, ambos com o sentido de o ungido. E Filho de Deus, Marcos vai contra a expectativa judaica de que o Messias seria um salvador humano. Deixa claro desde o princípio que o Messias é divino. Já aqui na Bíblia de Estudo NVT, fala aqui que Marcos começa com uma breve introdução. Este evangelho diz respeito a Jesus Cristo. A cada narrativa deve-se perguntar: o que o autor ensina sobre Jesus nesta passagem? Boas novas é uma expressão recorrente em Marcos e é tradicionalmente traduzida por evangelho. Cristo, ou Messias, tanto Messias do hebraico como Cristo do grego, significa ungido. No Antigo Testamento, os sacerdotes, os reis e os profetas eram ungidos com óleo para indicar a presença e a bênção do Senhor e a autoridade que ele lhes conferia para realizarem as tarefas a que foram chamados. O tempo só fez aumentar a expectativa dos israelitas pela vinda do Messias, o ungido, o descendente de Davi que governaria Israel. Tantas eram as conotações políticas desse título no primeiro século que Jesus evitou declarar-se abertamente o Messias. Alguns manuscritos não trazem a expressão Filho de Deus. Esse título enfatiza o relacionamento singular de Jesus com Deus, o Pai. E, finalmente, aqui na Bíblia de Estudo King James atualizada, diz que a expressão evangelho no grego mais antigo significa um prêmio conferido a quem levava boas notícias. Com o tempo, essa palavra passou a significar boas novas. Cristo é em si a boa notícia para a humanidade e, ao mesmo tempo, é portador das boas novas de salvação. Cada indivíduo precisa ser salvo, liberto do poder do pecado original, do sistema mundial dirigido por Satanás e do inferno eterno. Está escrito, é uma frase muito usada para lembrar ou citar passagens do Antigo Testamento. Marcos faz alusão à profecia de Isaías 43 e Malaquias 3:1. Conforme a tradição entre os mestres judaicos, citava-se apenas o nome do profeta maior ou mais antigo. Fica claro no contexto que o Senhor, Jeová ou Javé, do Antigo Testamento, é plenamente identificado com Jesus Cristo no Novo Testamento. Leitura de Marcos, capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, hoje lendo, juntamente, na verdade, com alguns comentários acerca desse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.